Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentam podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação. Eu amo andar de busão, descer lá no tubo do estação. Eu amo ir andar no Barigui, às vezes tomar sol e me divertir. Eu amo os meus piá, minhas guria, e esse clima louco todo dia. Eu amo o nosso palavreado, vina, leite quente, penal e apurado. Eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba. E daí, minha gente que fala leite quente, eu sou Mari Martins. Salve, salve, galera da Água com Gás e Café Sem Açúcar. Eu sou Stephanie Matanó. E esse é o podcast Eu Amo Curitiba. E estamos no último episódio, o 30º. Gente, agora é o momento de agradecer realmente, primeiramente, a nossa audiência, você ouvinte da Banda B, você que nos acompanhou também pelos streams, que está nos acompanhando, que acompanhou todos os episódios, você que está ouvindo esse episódio pela primeira vez, quem sabe, né? Assistindo também, já sabe aí que tem 29 para trás para você acompanhar. Então, primeiramente, agradecer vocês que nos acompanharam, vocês que nos deram, assim, a alegria da audiência e agradecer por existir esse tipo de lei de incentivo que nos permite trabalhar e produzir um conteúdo de tamanha relevância que vai ficar eternamente disponível para quem quiser consultar. Para os estudantes, pesquisas, enfim, a gente preparou isso com muito carinho, com muito profissionalismo. Então, quero agradecer também toda a equipe que trabalhou nesses 30 episódios, né? Toda a equipe da Banda B, da Rádio Banda B, a equipe de conteúdo. Agradecer Denise Mello, né? Que contribuiu demais. Agradecer a Luísa, a Luli, agradecer a Lívia. Obrigada, gente. E todo mundo que contribuiu, o Guilherme, o Lucas, enfim, a Fran, todo mundo do portal. Michele Gutmann, que esteve aqui mais da metade do episódio junto com a gente, na reportagem, na apresentação. Lucas Cabanha, nosso produtor, roteirista também. Muito obrigada, Lucas. Gratidão. E agradecer você, Stephanie, também, por se dedicar tanto a esse projeto. Assumir aí na metade essa missão de, além de editar, operar, também apresentar o episódio ao meu lado, né? Eu agradeço também os nossos patrocinadores, quem apoiou, o governo do estado, todo mundo que permitiu que a gente se expressasse, colocasse as pautas da história da cidade e as pessoas que chegaram, né, na cidade também. Essa diversidade cultural, ter esse olhar de abraçar mesmo essa diversidade cultural da cidade, todos os povos que aqui estão. A gente sabe que a gente acabou descobrindo também, né, que a nossa audiência é bem diversa, então a gente fez o melhor que a gente pôde para trazer realmente essa diversidade em todas as nossas pautas dos episódios, né, Mari? Com certeza, nosso compromisso era que enaltecer a nossa cidade e trazer à tona esse senso de pertencimento, né? A gente pertence e a gente faz parte, é um coletivo. Uma cidade, ela não vive só dos governantes, ela é um coletivo, precisa da sociedade civil também atuando. Então, a gente veio mostrar que realmente os patrimônios históricos e ambientais que a nossa cidade tem, preserva, mas também quem faz acontecer, quem são as pessoas que estão por trás de todos esses projetos. E hoje, né, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Museu Paranaense, que guarda a memória não só da nossa cidade, mas do nosso estado. E também ressaltar aqui a importância de termos mulheres no comando, né? Quantas mulheres a gente entrevistou? Verdade. Mulheres diretoras de museu, diretoras de projetos. E foi muito bom ver isso, né, Stephanie? Exatamente. E
percorrendo os bairros da cidade, você percebe essa diversidade, né, cultural, de história, dos povos que aqui chegaram e construíram esse mosaico, né, de culturas. Então, o museu é um lugar realmente para fazer registro, né, dessa memória, registro para que você possa saber, olha, da onde que eu vim, para onde eu vou. Comumente as pessoas falam que Curitiba é uma cidade meio que sem cara, meio que sem identidade, mas porque também precisa também a população entender que também o resgate da nossa história é importante. Olhar a questão dos visitar os museus é conhecer o seu passado, né? Você pode caminhar por um futuro mais seguro se você conhece o seu passado, né, Mari? E não só o museu, né? Quantos rolês a gente fez pelas ruas da cidade e a gente mostrou aqui o tanto de história que tem viva ainda, que permanece Exato. preservada nas ruas, no centro da cidade, nos bairros. Isso é extremamente importante. Uhum. E é a cultura, né? Quando você resgata a história e conta as histórias das pessoas que estão fazendo a história no momento presente, está falando da cultura da cidade, né? Então essa cultura é viva, ela não ficou lá no passado, né? A gente teve muitos resgates, eu falei do museu, porque a gente teve que ter esse olhar para entender onde que a gente está indo, né, para a elaboração das pautas. Foi muito legal e muito importante isso, né, Mari? Essa coisa que você falou, né, de que cara tem Curitiba? Curitiba tem a cara dessa miscigenação. São muitas etnias que estão aqui. A gente mostrou um pouco disso. Uhum. Tem muita cultura de lendas, tem cultura de artes visuais, arquitetura. Meu Deus, se a gente for rememorar aqui tudo que a gente viveu, né, assim, nesse período, e a gente tentou mostrar ao máximo, porque teve coisas que a gente teve que cortar. Você que é editora, né, Stephanie, pode dizer. Teve muita coisa que a gente teve que cortar, às vezes com dor no coração, mas Exato. assim, porque a gente tinha que selecionar. Mas quantas coisas a gente conheceu e como é rica a nossa cultura de Curitiba. Verdade. Como é rica. Verdade. E essa questão da diversidade da cultura, também a diversidade, a gente procurou, né, trazer elementos dessa diversidade, né? O Natan é um bom exemplo, né? O Natan que está conosco aqui, ele está fazendo a tradução em Libras, também vai ser personagem desse episódio. Fique conosco que a gente vai estar falando muito mais sobre acessibilidade também nesse projeto. Com certeza, Natan, um beijo muito carinhoso. Que profissional você é. Olha, a gente ficou encantada com o seu trabalho. E o Natan tá aí nas telinhas de muitos museus, muitos espaços culturais, porque realmente ele faz esse trabalho com muito amor. Quem tá assistindo pelo YouTube tá vendo ele ali. E a gente tá muito feliz, né, que a comunidade surda possa acompanhar e ter acesso a esse conteúdo também, com essa tradução maravilhosa do Natan. Gratidão, Natan, por tudo. E outra pessoa que coloca muito amor no que faz é a Biba Bétega. E eu tô sabendo, Mari, que você foi entrevistá-la lá no MUPA. Me conta mais. Exatamente. A Biba Bétega, ela é a diretora do Museu Paranaense, conhecido popularmente pelo MUPA, né? E também ela arquiteta, tem uma experiência incrível com cenografia também. Então ela trouxe, nesses 6 anos que ela está ali nesse cargo, ocupando esse cargo, ela trouxe muito da sua experiência, do seu olhar para o museu. E ela que me conduziu, gente, foi uma visita guiada. Então, para você que de repente não vai ter a oportunidade tão cedo de visitar o museu, eu digo para você, o episódio de hoje você vai conhecer o museu e nada mais, nada menos pelo olhar, né, da diretora, que tem um conhecimento incrível. Então vamos pro primeiro VT aí, para você que tá ouvindo, a primeira entrevista, para você já acompanhar um pouquinho desse tour. Olá a todos, então vamos começar a visita. Para que todos entendam, o Museu Paranaense, ele fica locado em um complexo edificado com 3 edifícios que foram construídos em épocas diferentes e para propósitos diferentes. Então, você entra no museu pela Casa Histórica. Ela nasce em 1928, 29, é o tempo da construção, e ela nasce para ser uma residência da família Garmater. Ela permanece como residência por 10 anos, e aí depois o governo de estado compra a propriedade e vira a sede do poder executivo, enfim, antes de existir o centro cívico, né?
Logo adjacente a essa construção histórica, tem o anexo, que nós denominamos anexo 1, que foi construído nos anos 60 para abrigar o Tribunal Regional Eleitoral. E depois, em 2002, que foi quando o museu veio para essa sede, se instalou nessa sede, foi construído o anexo 2, que aí sim é o único componente do complexo que já nasce para ser museu, né? Então acho que vocês vão notar pela diferença das características arquitetônicas ao longo da visita. Nós estamos no edifício histórico, então portanto ele é tombado pelo Estado, então existem todos uns parâmetros, né, construtivos, então que você tem que seguir até no momento de planejar a expografia. E aqui nessa primeira sala, que é o primeiro contato que o visitante tem com o museu, nós colocamos como se fossem 4 ilhas expositivas. Então nessa primeira ele apresenta o museu de maneira geral, como que ele se forma em 1876, para qual propósito. E nas outras ilhas nós temos peças emblemáticas dos 3 acervos principais, que também constituem os 3 núcleos de pesquisa científica, que é a antropologia, a arqueologia e a história. Bom, então agora nós estamos aqui no primeiro andar do edifício histórico, onde nós temos 2 exposições. Uma ocupa a maior parte desse andar, que se intitula Efêmera Perpétua. Ela ocupa 3 salas. E depois uma outra que é um pouquinho mais minuta, que ocupa 2 salas, é a exposição sobre o Langue de Morretes. Então, a exposição Efêmera Perpétua foi inaugurada no finalzinho de 2019. Essa exposição, ela traz muito da própria constituição do museu, muito sobre os pesquisadores que aqui passaram e da constituição, né, do acervo do museu, porque o museu ele nasce em uma época que não existia ainda a Universidade Federal, então ele nasce muito como um centro de pesquisa também. Exatamente nesse espaço era o jardim de inverno da residência, então os ladrilhos hidráulicos do piso são originais. E aqui também você nota mais uma vez esse diálogo entre disciplinas, entre tempos, né? Então nós temos acervo arqueológico, antropológico, conversando no mesmo espaço. Através disso conta muito, como eu falei, da história do museu, né? Como importante, né, enaltecer a história, né, e ter esse legado, essa materialidade dessa história, né? E teve a colonização, teve os brancos que chegaram da Europa, mas também a Curitiba originária, né, é repleta de muitas etnias indígenas, né? Tem os guaranis, os caingangues, os descendentes de chetas, e o quanto Curitiba tem essa cultura indígena no nome dos bairros, na cultura de comer pinhão, na cultura do mate. Então, Curitiba tinha essa história antes da chegada, né, dos brancos europeus. Então, é muito importante ter esse legado, esse corredor ali, né, que mostrou tudo isso pra gente, né, Mari? Com certeza, eu achei muito legal a forma que eles colocaram isso na exposição, uma exposição interativa, né, onde tem vídeos dessa comunidade falando, dos imigrantes haitianos, enfim. A nossa sociedade paranaense é composta por muitas etnias, como a gente está falando aqui, e deu até aquela vontade de repente, explorar um pouco mais uma segunda temporada do podcast, verdade. Essa cultura caiçara, o fandango, enfim. Ou a cultura quilombola, né? Toda essa memória que a gente tem, toda essa ancestralidade, o que ainda permanece, que ainda está vivo, tem muita coisa viva ainda. Tem muita coisa para abordar ainda, né? Com certeza. E é importante também, né, a gente conhecer os agentes, né, que preservam essas culturas, né, viva, né. Existem personalidades que fizeram a diferença também, que contribuíram muito, deixaram um legado, são personalidades importantes para a história da nossa cidade e do Paraná. E para isso o MUPA tem um projeto, né, uma exposição permanente que chama Exposição Monográfica. E a Biba vai apresentar pra gente essa exposição, essas personalidades, e também vai falar um pouco sobre os projetos que marcaram essa gestão dela.
aqui nas 2 rampas que dão acesso ao pavimento inferior do anexo 2, nós temos uma exposição que se chama Nosso Estado, Vento em Movimento. Ela fala sobre os deslocamentos que fizeram com que o Paraná se formasse. Quais foram as pessoas que se deslocaram de fora para cá? Quais são as pessoas e como se deram esses deslocamentos internos também do Paraná? E para formar essa colcha de retalhos que é vamos dizer assim, a população paranaense hoje. Então ele traz essas pessoas que se deslocaram dentro para ou no território no interior do Paraná, e o deslocamento pela margem, que aí discorre sobre a cultura caiçara. Então, cada uma delas conta a sua própria história e a partir dali você entende como se forma uma identidade coletiva. E hoje, eu acho que também foi isso que proporcionou essa diversidade da população paranaense, assim, essa convivência recíproca de tantas pessoas, de tantos lugares. Os motivos nos quais levaram essas pessoas e essas histórias a acontecerem, né? Então, aqui, por exemplo, no caso, nós temos um haitiano, um representante do povo Xetá, que é aqui do Paraná, e uma venezuelana, uma menina venezuelana. Então, nós chamamos esse conjunto de a língua das pontas. Então, cada um conta a sua própria história. A partir dali, você mistura com a sua também e entende como essa coletividade se formou, né? E aqui é sempre o nosso estado, discorre sobre os caiçaras, a nossa cultura caiçara. É interessante entender como os caiçaras têm que se adaptar ao território ao longo da época. Aqui é o mestre Leonildo, um representante do nosso fandango, infelizmente faleceu recentemente, até o ano passado. E nessa parte, então, nós resgatamos um pouco dos instrumentos, como que isso se perdeu em algum tempo no fandango e como eles vêm sendo recuperados pelos próprios moradores, né, do local. Nós desenvolvemos um programa de exposições que nós chamamos de monográficas. Então, ela trata de um personagem, né? Cada exposição traz um único personagem. Nesse caso, é o Langue de Morretes. Aqui vocês vão encontrar muitas pinturas, desenhos, além de fotografias e tridimensionais de objeto de estudo científico do Langue, né? Essas são peças que entraram para o acervo do museu em 2018 e precisavam de restauro, enfim, aí nós conseguimos, finalmente foi possível fazer o restauro tanto nos papéis como nas telas, e agora elas estão aqui expostas para o público. Esse é outro acervo importante porque ele nos traz um outro personagem que compôs a história do museu, que é o padre Jesus Moure. Ele foi diretor do museu, então ele era um padre católico, né? E também era um entomólogo. Então, veja, mais uma vez esse reflexo, né, multidisciplinar. Nesse expositor, por exemplo, nós trazemos esse catas de 2 pesquisadores, do Ducem e do Tesma. Também personagens que conviveram com o museu por um tempo e, enfim, ajudaram a desbravar, a descobrir toda uma parte riquíssima da flora aqui da Mata Atlântica, né? Aqui nessa outra parede nós trazemos um acervo que é do Reinhard Mack, também uma outra pessoa muito desbravadora, né, um geólogo. O mapa fitogeográfico do Paraná foi ele quem desenhou e é muito atual, né? Se você vai ver as informações, enfim, os dados. São essas exposições de curadoria compartilhada. No caso, no circuito hoje em vigência, temos 2, que é essa Meiterê, que o processo foi o que eu contei, foi um edital para estudantes indígenas. Temos uma outra que fala sobre os negros no Paraná,
que é a Anti-Ecos e Ocos, que também traz uma metodologia de curadoria compartilhada, porque foi formado com agentes, né, da comunidade negra paranaense, um grupo de estudos que também trabalhou por 11 meses no museu, entendendo as deficiências do acervo, enfim. Então, essas exposições, elas marcam, porque elas trazem um caráter forte de democrático, de participação da comunidade dentro da instituição, né? É um museu centenário como é o Museu Paranaense, para ele se entender vivo, para ele se entender contemporâneo, ele tem que trazer isso, ele tem que ser um espaço de relações, né? E outro projeto que marca muito, que é um projeto que nós temos de caráter continuativo, é o programa público. Ele acontece de 2 em 2 anos, acontecem muitos eventos, muitas ações heterogêneas, então temos mesa de conversa com cientistas, com representantes de comunidade local, pessoas que têm saberes tradicionais, artistas visuais, com dançarinos, com muitas iniciativas abertas ao público gratuitamente para discorrer sobre um tema, que geralmente esse tema se relaciona com a contemporaneidade, mas também se relaciona com o museu, com as temáticas desenvolvidas no seu acervo. Essa questão da identidade cultural é uma questão bem abrangente, então não é só o edital ali para o estudante de artes visuais, que isso é importante, ou para o artista visual mesmo, colocar uma obra de vídeo, um acervo de vídeo ou de foto, mas também a população em geral pode contribuir, né? Então, eu acho que a iniciativa da Biba ali, de estar presente nesses editais, tem a ver com a questão da acessibilidade a pessoas que produzem essa história e que não é estudante de artes visuais, né? O indígena, o quilombola. Então, essa iniciativa dela de fazer editais é para justamente difundir essa prática da recuperação da identidade para que outros agentes da população possam vir a contribuir com a história. É isso mesmo, Mari? Esses projetos que ela falou que foram o que marcaram para ela também foi o que me marcou como visitante ali, porque realmente você vê uma exposição que teve a participação da comunidade que se refere àquela exposição, como é a exposição ali, que traz um conteúdo riquíssimo da comunidade preta, nossa ancestralidade ali, e a comunidade participou dessa exposição, ajudou a construir, os artistas negros ajudaram a construir, a montar essa exposição, assim como os indígenas, enfim, eu achei realmente que isso é um ganho para a nossa sociedade, e a Biba, assim como todos ali do museu que trabalharam nesse projeto, estão de parabéns, porque realmente trazer a comunidade para contribuir é você mostrar o que de fato se tem guardado, se tem ali de memória. Agora a Biba vai apresentar pra gente o acervo do colecionismo, né? Assim como as etapas, né, da acessibilidade ali no local, e também a vitrine, que é um projeto também, um edital que abre para artistas para estarem contribuindo com as suas obras para essa vitrine. Vamos conferir? Então aqui nós estamos ainda no edifício histórico, e nessas 2 salas nós temos uma exposição que traz o tema da numismática. Então nós estamos falando de colecionismo, ela tem um caráter mais tradicional, né, mas é um acervo muito importante também para a complexidade do acervo do museu. Um dos diretores do museu que começou, que criou a maior parte dessa coleção, que é o Júlio Moreira. Temos um programa aqui no museu de acessibilidade, e que obviamente tem algumas etapas de implantação, mas a primeira etapa nós implantamos no ano passado. Então, no que consistiu? Colocar um vídeo em Libras e uma legenda em braille e uma audiodescrição para todas as exposições do museu. A segunda fase é complementar o vídeo com legendas e também trazer uma peça representativa de cada exposição para que ela seja manipulável, né, para que ela possa ser sentida. Então esse espaço nós chamamos de vitrine. Ele é bastante peculiar, mas veja, ele liga
os 3 edifícios, como eu falei lá na entrada, que para nós é muito simbólico, porque é como se nesse espaço 3 épocas estivessem conectadas, né? Então nós fazemos o seguinte: todo ano nós lançamos um edital com um tema e escolhemos 3 artistas que vão ocupar o espaço ao longo do ano. A exposição que está em vigência agora é do Miro Spinelli e ela foi inaugurada no final do ano passado, ou seja, ela é o terceiro artista da edição do edital do ano passado. Esse ano o edital será lançado em março. Ah, que orgulho ver o Natan ali nas paredes do museu. Tenho muito orgulho de você, Natan. E você é um excelente profissional e está aqui conosco, mas não só por isso, e ver você brilhando pelos palcos por aí e pelos museus. Então você já é legado e parte da nossa história também, né, Mari? Ah, e para quem ficou, antes de passar a bola para você, eu vou passar a bola para você que ficou interessado nesse edital. Quer expor lá na vitrine? Quer mostrar o seu trabalho? Então fique ligadinho aqui, ó, museuparanaense.pr.gov.br. Lá tem o edital, tem todos os detalhes para você poder participar. Agora sim eu passo a bola para você, Mari. Com certeza, ali é um espaço que, olha, para quem tá assistindo pelo YouTube, tá vendo? É um baita do espaço, um baita de uma vitrine para você que é artista plástico, artista visual, poder também ajudar a contar um pouco dessa história com um olhar assim, com um olhar mais poético, trazendo assim essa perspectiva mais sensível e poética. E ali já dá acesso ao anexo 2. Então assim, o museu hoje ele é dividido, né, entre a parte mais histórica ali do prédio histórico dessa casa, né, histórica, e o anexo 2 já é uma construção mais contemporânea, onde trazem os expositores, os artistas, as exposições temporárias, muito legais, e uma delas é a exposição Objeto Sujeito, que me chamou muito a atenção, mas eu vou deixar para a entrevista aqui para vocês entenderem o porquê que ela me chamou tanta atenção. E outro acervo que tem também no MUPA, que é muito interessante, poucas pessoas sabem, é a biblioteca. E você vai saber o porquê que ela é tão interessante agora. Aqui nós estamos adentrando no anexo 2, que é o edifício construído em 2002. Ele já é planejado para ser um museu. Temos 2 exposições. Essa que nós estamos agora se chama Objeto Sujeito. É uma exposição que trabalha com o acervo histórico da instituição e também com artistas contemporâneos de todo o Brasil. Nós chamamos 12 artistas para responder, vamos dizer assim, algumas provocações ou algumas questões relacionadas ao acervo e à história da instituição, para fomentar novos trabalhos. E esses trabalhos entram, obviamente, depois da exposição para o acervo do museu. Nós privilegiamos o plano horizontal, então vamos dizer, são vários núcleos que eles se contaminam assim na visão, né? Então são tempos até, e aí que está a questão do tempo histórico, são tempos que se atravessam, que se comunicam. A segunda exposição do primeiro andar do anexo 1, ela se intitula Meiterê, Histórias Recontadas. E o processo que derivou na exposição é tão importante como o produto, como a exposição em si. Porque nós chamamos de curadorias compartilhadas e nós vemos fazendo isso cada vez mais. Porque é chamar agentes externos, enfim, a comunidade, para discutir com a equipe do museu o que é relevante hoje, o que é relevante do acervo do museu, enfim, criar um diálogo crítico com a própria sociedade. Mas como foi feito essa exposição no específico? Nós abrimos um edital para estudantes indígenas universitários. Foram escolhidos 3 estudantes que ficaram 1 ano, através de uma bolsa, claro que o museu concedeu, trabalhando com a equipe do museu para justamente entender o que é esse acervo, etnográfico do Museu Paranaense, o que eles, como indígenas, como jovens indígenas, querem contar hoje para todos nós, né? E como essas peças devem ser mostradas ao público. Então foi 1 ano de pesquisa, análise, debate, discussão,
Nós temos a obra do Ziel Carapató, que é um artista que inclusive ocupou a Bienal de Veneza, o pavilhão do Brasil da Bienal de Veneza, com uma mesma instalação. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, a instalação original dessa obra, e aí depois ele derivou a mesma obra para a Bienal. Temos outros artistas, enfim, contemporâneos também, dialogando e conversando com peças históricas, porque faz parte do acervo etnográfico, né? Então, realmente é muito interessante a composição da obra, né? Porque ela trabalha com três camadas, assim, da própria instituição. Ele vai efetuar oficinas com o departamento do educativo, então são questões que existem aqui só provenientes desse relacionamento. Ele vai trazer um processo artístico pessoal e ele também vai trabalhar com peças que já estão no acervo da instituição. E algo que me chamou bastante atenção nessa obra do Pedro França é que é como uma documentação, né? Que parte da oficina que ele fez, então tem muitas mãos aqui. E por ser uma exposição temporária, vamos dizer assim, mas que pode se repetir, ela vai para o acervo. Como que funciona, Biba, para vocês armazenarem isso e poderem reproduzir novamente igualzinha como ela está aqui? É claro, o objeto sujeito não vai ficar aqui no espaço para sempre. Então essa obra é muito bem documentada, existe um dossiê que traz exatamente qual peça está em qual lugar, como ela foi instalada. Quando a peça é desmontada, ela vai separadamente, né? Então as peças que são acervo arqueológico voltam ali para a reserva da arqueologia, as peças de cerâmica que foram produzidas, que são só dessa obra, ficam também juntas num outro espaço, numa outra reserva. E quando tivemos que fazer a próxima montagem, abre-se o dossiê, vamos montar exatamente como ela estava aqui, né? Porque a obra é esse conjunto. Então, a biblioteca do MUPA é uma biblioteca especializada, né? A maior parte do acervo são de livros de história, ciências sociais, artes principalmente, mas tem livros de todos os assuntos. Então, se uma pessoa ela quiser vir aqui pesquisar na biblioteca, ela pode fazer um agendamento, geralmente o agendamento é feito por e-mail, e ela vai fazer uma consulta local aqui na biblioteca. Ela marca um horário e ela vem aqui para consultar os títulos que ela pesquisou, né? Caso ela queira, ela pode pesquisar no site do Memória, né? Que se encontra lá no portal do MUPA, e ela pode dar uma olhada no acervo lá pelo site antes dela fazer o agendamento. Tem bastante acervo relacionado a museus, não só museus do Paraná, mas museus de todo o país, né? Do Brasil e também museus de outros países. A maior parte do acervo é de Paraná, né, que tem um acervo bem rico, principalmente de história do Paraná, que é o que é mais procurado pelos pesquisadores, né? E a parte de arte também, parte de catálogos, né, catálogos de museus do Brasil inteiro, que vem muito para cá, né, que outros museus enviam para nós, e também catálogos do MUPA. Como é importante, né, os espaços terem as suas bibliotecas próprias, né? O MUPA tem essa preocupação e tem muitos livros que têm acessibilidade. Então, você vai procurar numa livraria por aí, tá o preço exorbitante esses livros, né? E ali ter essa oportunidade, aí sim você está vendo a questão da acessibilidade na prática, né? E quem tem um acervo assim também a gente tratou, inclusive, no episódio do Passo da Liberdade, do Sesc Passo da Liberdade. Eles também têm esse acervo acessível. Na biblioteca pública também a gente falou sobre isso, mas principalmente como está ampliando isso e a importância para mudar realmente a acessibilidade da informação, né, Mari? Sim, não é à toa que existem bibliotecas em outros museus, né? Não é só a Biblioteca Pública do Paraná, mas existem bibliotecas em espaços culturais e museus, porque existe um acervo que é específico e também exclusivo, como é o caso do Museu Paranaense, que tem ali um acervo que você só encontra lá, e isso é muito legal. Agora sim, vamos pensar, tudo isso que vocês já viram, todo esse tour, todo esse conteúdo, pensa para uma diretora do museu, tudo que ela tem que administrar, gerir
fazer acontecer. Então eu perguntei para a Biba quais são os desafios dela daqui para frente, como ela continua nessa função, né? Nessa missão ali do museu, e também o que ela acredita que foi bom, que ela contribuiu, o que ela conseguiu fazer, o que ela não conseguiu ainda, até para deixar a mensagem para os próximos que forem assumir e ocupar cargos ali dentro do museu. Claro, a minha expertise é essa, então é evidente que eu olho também muito, eu dou muita atenção para o espaço, para essa questão mais da preservação do patrimônio, mas e também para a questão expográfica, para entender como que o público pode acessar melhor o acervo através de um desenho arquitetônico, de uma cenografia bem composta, né, bem feita. Eu imagino contribuir de uma forma positiva, porque nós, nesses anos, por exemplo, 2022 e 2023, conseguimos efetuar uma grande reforma e restauro do complexo edificado, coisa que não acontecia exatamente desde 2002, que foi quando o museu veio aqui para essa sede. Então a gente faz os projetos, vai batalhar os recursos necessários para tentar viabilizar. É óbvio que eu tenho que dar atenção também para as outras importantes missões do museu, né? Que é a pesquisa, mas é comunicar o seu acervo, como também sempre estar fomentando, inovando as questões e os diálogos a partir do seu acervo. Talvez uma vantagem em saber lidar melhor com a escala espacial, porque através disso, nós, a equipe, consegue mostrar melhor esse acervo. Mas eu sou muito a favor também dessas mudanças assim que ocorrem de anos em anos de gestão, porque aí eu acho que cada gestor pode trazer a sua própria expertise e isso vem a contribuir ao longo do tempo à história do museu. Como eu falei, né, nós temos metas ambiciosas, então se você me pergunta se eu consegui realizar todas, acho que não, é infinito que a gente ainda pode realizar. Na parte da infraestrutura do museu, nós fizemos muita coisa, mas existem questões ainda a serem feitas para o quê? Para poder potencializar o museu, para que o museu possa também dialogar com instituições internacionais. E na parte que é mais, vamos chamar, intelectual ou conceitual, isso é muito, não existe, é infinito, né? O que a gente ainda pode explorar. Por um museu proporcionar essa riqueza de acervo, o que pode vir ao conhecimento do público também é infinito, tem muita coisa a se fazer. Importante, né, a gente saber essas questões dos desafios de uma gestora, né, até mesmo para poder dimensionar o que vai ser programado para os próximos anos. E eu fiquei sabendo que esse ano já está programado e o ano que vem também. Então a Biba vai trazer essas informações para a gente e vocês vão conferir agora. Bom, nós trabalhamos com planos bianuais. Por exemplo, para o biênio 25-26, nós elaboramos a programação, né, todo o conjunto de ações culturais, educativas, em setembro de 2024. Toda essa proposta, ela passa para a secretaria, que analisa, que aprova, junto com a COSEM. Passamos também para a Sociedade de Amigos do Museu Paranaense, que também aprova e analisa, e aí é que se faz essa programação. Mas nós não saímos muito dessas pautas, né, que são identidades múltiplas, ecologia, cosmovisões e memórias. Então, dentro desses grandes eixos, porque eles são muito amplos, nós, de 2 em 2 anos, nós olhamos, talvez, para algo mais específico. Por exemplo, 21, 22, nós olhamos muito para a questão da cultura popular, enfim, sempre dentro de alguns programas continuativos que moldam o caráter da programação, como o edital de ocupação da vitrine, programa público, exposições com
curadoria compartilhada, o educativo tem alguns projetos de ações continuativas, o Férias no MUPA, enfim. A programação, ela está sempre atualizada no site e também no Instagram do museu. O Instagram do museu é um bom veículo, é uma boa plataforma para se atualizar. E tanto pelo site como pelo Instagram se consegue fazer inscrições para algumas ações que necessitam inscrições, outras não precisam, enfim, mas consegue-se estar sempre atualizado daí. Para você que ficou super curioso e com vontade de ir até o museu, que essa é a nossa missão aqui, fazer com que você sinta essa vontade de ir, visitar, conhecer. Ó, você pode seguir o Instagram do museu, que está sempre muito bem atualizado. É @Museu Paranaense. Você pode acessar o site museuparanaense.pr.gov.br. Para acessar o museu, a entrada é gratuita, de terça a domingo, das 10 da manhã às 17h30. E você em casa que ficou com vontade de fazer essa visitação, vale a pena se inscrever na visita guiada. Você vai lá no site, tem um formulário e você preenche. Você pode ir com a sua família, você pode levar quem você quiser nessa visita guiada, e os formulários vão abrir a partir agora do dia 24 de março. Então fique atento. Você pode inscrever você, a sua família, a sua escola. Você quer visitar o MUPA, professor de história, pode todo mundo lá preencher o formulário no site a partir do dia 24 de março, né, Mari? Sim, é muito importante fazer visitas guiadas, porque você sai de lá com muito mais conhecimento do que quando você faz uma visita sozinho. Então, fica a dica que a gente sempre dá aqui no podcast, deu em todas as visitas que a gente fez. Invista numa visita guiada que vale a pena. Agora chegou o grande momento. Não vou dizer que ele é bom e nem ruim. É simplesmente o final. Eu vou deixar assim no ar, sem emocionar. Você todo sempre tá falando, chega de tristeza, gente. A gente tem que assumir os novos ciclos da nossa vida, Mari. Exatamente. A gente não vai ficar aqui lamentando, sabe por quê? Porque nós já estamos preparando a segunda temporada do podcast Eu Amo Curitiba e vai ser bem diferente dessa. Vai ser algo muito legal. A gente aprendeu muito fazendo este episódio e com certeza você não pode perder, que está por vir. Está por vir. E agradecer mais uma vez os patrocinadores, quem esteve junto com a gente nessa ideia, todo mundo que trabalhou junto aqui, você que chegou desde o comecinho e acabou de chegar, está convidado também a maratonar. A gente fala isso no começo e no fim, porque realmente a gente preparou tudo com tanto carinho e a gente quer seguir com esse carinho, com esse amor para a segunda temporada, com muito mais novidades para vocês, né, Mari? Isso aí. Esqueci de agradecer também a Pluriarte Produções. Pluriarte, vamos dar palmas aqui, Pluriarte Produções. Você quiser conhecer mais também um pouquinho da Pluriarte Produções, só acessar o site Pluriarte com temudo produções.com.br. Vou repetir, Pluriarte com temudo produções.com.br. É um trabalho bem legal de produção artística, que produziu tudo isso, o cenário que a gente está aqui, enfim, para acontecer esse projeto da melhor forma possível. Verdade, muita gente trabalhou, muita gente contribuiu, agradecer a contribuição de vocês. Sem vocês, aí do outro lado, nada seria possível. E vamos fazer um brinde então. Um brinde final. Mas um brinde também, pensando no futuro. E você que acompanhou, você que está assistindo pela primeira vez, ouvindo pela primeira vez, deixa o seu comentário aqui no YouTube, dê ideias pra gente do que pode vir a ser essa segunda temporada, porque nós estamos aqui matutando, pra fazer o melhor, né, Stephanie? Exato, então um brindezinho, um brindizão. Um brindizão, tchim, tchim. Tchim. E um beijo no seu corapinhão. Tchau. Beijo, Banda B. Obrigada pelo espaço. Obrigada a todos vocês. Coisas de Curitibano. É inevitável dizer, eu sei que parece um pouco um discurso meio pronto e retórico, mas a qualidade de vida da cidade é muito boa e isso eu acho que é um ponto muito positivo. E a outra coisa, que talvez vai parecer mais retórico ainda, é o Museu Paranaense. Realmente, para mim, hoje, ele é uma peça importante, assim, de Curitiba, da felicidade que me dá, né, cotidiana de estar na cidade. É um museu.
Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentaram podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação.